Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galiléia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram a seu encontro, pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus, com o rosto por terra, e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Bom dia a todos. Nós vivemos hoje quarta-feira, na 32ª semana do Tempo Comum, e a primeira leitura nos fala de que nós seremos, ou Deus examinará as nossas obras, né? Ele salienta que ao pequeno Deus olhará com misericórdia, mas ao grande Deus examinará pelo seu poder. A supremacia que Deus coloca aqui, daqueles que muitas vezes se colocam na superioridade com relação aos seus irmãos, né? Que muitas vezes por administrar alguns se colocam na superioridade sobre uma visão humana. E examinarmos pelas nossas obras, né? O olhar por aquilo que cada um de nós fazemos no transcorrer da nossa vida. Tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida, existe sempre as consequências dos nossos atos. O que nós vamos acumulando, o que nós vamos concretizando na nossa vida, através de tudo aquilo que nós vamos fazendo com relação aos nossos irmãos, na nossa relação social, na nossa relação com Deus, tudo aquilo que nós vamos agregando em cada um de nós, depende do que nós somos capazes de vivenciar. E cada etapa da nossa vida, cada momento da nossa vida, nós seremos por Deus julgados pelo conjunto das nossas obras. Deus age com a misericórdia, mas Deus também não deixará de agir com a justiça para com cada um de nós, né? A misericórdia de Deus prevalece sempre, mas é necessário olhar a justiça. E muitas vezes nós olhamos aos nossos irmãos, ou temos o péssimo hábito de olhar os nossos irmãos com um olhar de superioridade, né? Esquecemos que todos somos iguais. Hoje Jesus cura 10 leprosos, né? E dos 10 leprosos apenas um retornou para agradecer a Deus por aquilo que Deus fez por eles, né? Todos eles eram excluídos da sociedade, todos eles estavam fora do contexto da convivência social. Deus os reinsere a essa convivência social, Deus dá a eles a possibilidade de novamente uma vivência social, mas deles todos somente um foi capaz do seu coração aberto agradecer a Deus por aquilo que Deus fez por ele. Foi esse pequeno, o pequenino que não teve em si o orgulho, não teve em si a prepotência, não olhou com supremacia, mas sobretudo com humildade, reconhecendo de que alguém transformou a sua vida, de que Deus transformou a sua vida. A simplicidade, a humildade do homem de reconhecer sempre isso no transcorrer da sua história. E nós, na nossa caminhada, como dizia o Evangelho de ontem, no dia 14, nós somos servos inúteis, fazemos apenas aquilo que deveríamos ter feito. O nosso olhar deve ser sempre o olhar da simplicidade, o olhar da humildade, o olhar da gratuidade desse amor de Deus que tudo nos concede. Não adianta, como nos diz a primeira leitura, nós temos tanta coisa na vida e desprezarmos o que Deus nos dá de tão sagrado que é a simplicidade do nosso ser e olharmos como superiores ao outro, né? Então todos esses 9 não souberam reconhecer, né, a presença de Deus, a superioridade de Deus, né? Agiram com todo o seu orgulho, se distanciaram, não estavam preocupados com a sua espiritualidade, não estavam preocupados com essa transformação que Deus concedeu a eles, né? Estavam preocupados apenas com a vida, apenas com aquilo que eles poderiam viver, o que eles poderiam aproveitar dessa reinserção social. O outro não, o primeiro ato dele foi o agradecimento a Deus. Você já agradeceu Deus hoje? Você tem agradecido Deus todos os dias? Você tem agido com simplicidade com relação aos nossos irmãos, né? Como você age no seu dia a dia? De que forma você se coloca no dia a dia na convivência com o outro, na nossa convivência e inserção na nossa vida social? Deus é sempre Deus, né? Nós somos apenas os servos inúteis, nós somos os pequenos da história. Então nos deixemos ser julgados pela nossa pequenez. Não queremos ser julgados com o nosso orgulho, mas com a nossa pequenez, com a simplicidade com que a vida deve ser vivida.
Um bom dia a todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.